Olá, alunos. Bom dia, tudo bem? Como vocês já sabem, eu encaminhei para vocês nessa manhã é, uma revisão para a nossa P1 do segundo bimestre, tá? Com os conteúdos que a gente abordou. Essa manhã eu mandei de geografia, né? Que a gente abordou nesse segundo bimestre até aqui, né? A gente de geografia estudou muito mais a parte de indicadores sociais, né? E é mais ou menos isso que vai cair na nossa P1 para a gente informar se a gente entendeu ou não a matéria, tá? Como eu encaminhei para vocês essa revisão, né, para essa P1, eu imagino que vocês tenham acompanhado no livro, tenham visto os vídeos que eu encaminhei, e a ideia é que não tenha grandes problemas, tá? Mas a gente faz essa revisão já para sanar qualquer tipo de dúvida antes da avaliação, tá? Então, eu encaminhei para vocês anteriormente isso e agora eu faço a correção dela, tá? De forma bem geral para a gente conseguir ter esse apanhado maior. Beleza? Na número 1, eu perguntei para vocês, pedi que vocês explicassem como funciona os indicadores sociais, certo? Aqui vocês precisam de uma resposta muito mais objetiva, tá? O indicador social ele faz uma coisa e é aí que vocês vão atuar na resposta de vocês, tá? Eu quero que vocês relatem, sobretudo, os dados estatísticos que correm dentro disso, tá? Os indicadores sociais eles são então dados estatísticos sobre vários aspectos da vida, né? Da vida humana, sobretudo, de um povo em conjunto e retrata o estado social da coisa, né? Então, o indicador social ele vai dizer em que nível estão determinados assuntos, como em que nível está a educação de algum lugar, em que nível está a alimentação de algum lugar, em que nível está a mortalidade infantil e etc e tal, tá? Então ele vai sempre nivelar, dizer como estão as coisas nesse sentido, tá? Sobretudo ligado aqui ao desenvolvimento social. Como estão essas pessoas, em que nível desse tal desenvolvimento social essas pessoas se encontram, tá? Então a resposta de vocês tem que ter pelo menos um elemento do que eu falei, tem que girar em torno disso, tá? Não é muito difícil. Vocês têm isso no livro e tudo mais, acho que vocês já estão bem situados em relação a isso, tá? A número 2 eu coloquei para vocês qual é o objetivo do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que eu coloquei para vocês. Em relação ao IDH, a gente vai ter que ter uma noção muito mais global da coisa. Porque o objetivo do IDH é nivelar os países. Em que nível eles estão em relação a algum tipo de coisa, de novo, a educação, a população, etc e tal. Tudo isso vai ser reunido em um número, de 0 a 1, tá? E esse número vai dizer em que nível esses países estão, tá? Eu coloquei aqui a resposta padrão, a medida comparativa usada para classificar países, tá? Então é sempre bom lembrar que o de 0,8 até 1 é um país desenvolvido, né? 0,6, 0,7 são países em desenvolvimento, tá? 0,5, começo do 0,6 são países subdesenvolvidos, tá? Nesse cálculo que é feito unindo tudo isso, unindo a nível de pobreza, o nível de educação, o acesso ao saneamento básico, etc e tal, tudo que a gente já viu em vídeos, né? Se reúne tudo isso, chega a um número e a gente consegue estabelecer quais são os países, né, que estão bem melhores desenvolvidos e os que estão menos desenvolvidos, tá bom? Número 3, eu pedi para vocês citarem os critérios para estabelecer o IDH, tá? O IDH, ele vai ter são 3 critérios específicos, né, principais para estabelecer esse número, né? Sobretudo, renda, educação e saúde, tá? Saúde vai ser acesso à saúde, quanto essas pessoas vivem, se vivem bem, são saudáveis, etc e tal. Tudo isso vai ser levado para um número, né? Renda, se são muito pobres, se são muito ricos, se tem uma diferença muito grande entre pobres e ricos, acesso a trabalho, acesso de brancos a trabalho, acesso de negros a trabalho, acesso de homens, de mulheres a trabalho, etc e tal. Tudo isso vai circular aí
e educação, né, que rege tudo isso, que é acesso à educação, número de analfabetos, número de trabalhadores que conseguem sair do colégio e, enfim, conseguir um bom trabalho, um bom emprego, né, acesso a nível superior. Tudo isso vai girar, tudo isso vai ser estudado para definir o IDH e como ele atua, beleza? Próxima questão aqui. Escreva sobre a distribuição da população do Brasil. É um dos subcapítulos do capítulo que a gente estudou em geografia, né? Quando a gente fala de população do Brasil, a gente vai ter que falar sobre essa distribuição dela. A população brasileira, ela está concentrada nas grandes cidades, tá? E ela está concentrada no litoral. Espero que vocês lembrem, acho que vocês tiveram isso no ano passado, da diferença entre país populoso e país povoado, né? O Brasil é um país muito populoso, tem muita gente, mas é um país pouco povoado, porque ele não é bastante ocupado, ele é muito concentrado, certo? Se dividir o número de população pelo tamanho do Brasil, dá mais ou menos 22 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é um nível baixo de povoamento, certo? Então, vocês podem citar isso, vocês podem citar a grande concentração, né, da população brasileira nas grandes cidades, que se deve a muita coisa, mas sobretudo a industrialização do Brasil, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, certo? Vocês podem falar sobre a concentração da periferia dessa população, né, o difícil acesso a algumas coisas, etc e tal. Mas o ponto principal foi o que eu falei para vocês anteriormente, tá? Falando isso que eu falei anteriormente, vocês podem desmembrar essa resposta para outros pontos, tá? Mas o que eu falei inicialmente é o grande necessário, tá bom? 5. Escreva sobre acesso à água e esgoto no Brasil. Isso eu quero que vocês tenham o livro em mãos, tá? Leiam tudo que o livro diz sobre isso e escrevam uma resposta com a palavra de vocês, tá? A gente tem uma resposta padrão sobre isso, né? O acesso à água e ao esgoto ele é desigual, ele é muito mais acertado nas grandes cidades, nas periferias é algo muito mais problemático, certo? Quanto mais afastado das grandes cidades, dos grandes centros, maior a dificuldade de acesso à água e a esgoto, saneamento básico, certo? Mas isso é a ponta da curva e é o principal que tem que ser falado, né? Existem outros pontos que eu vou precisar que vocês leiam, tá? Para estabelecer essa questão direitinho, tá? A número 6 é uma questão mais pessoal, tá? Mas que vai abordar o que a gente tratou aqui, certo? Compare superficialmente os indicadores sociais da Baixada Fluminense com a Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, eu quero que vocês peguem alguns indicadores e comparem isso, tá? Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá? Então, eu quero que você pense sobre educação na Baixada Fluminense, educação no Lote 15, educação em Belford Roxo, né? E compare com a educação da Zona Sul do Rio de Janeiro, com a educação do Leblon, com a educação de Copacabana, né? De Ipanema, e faça essa comparação desses indicadores. O acesso a saneamento básico de Jardim Brasil e o acesso a saneamento básico de Ipanema, certo? A renda, né? A renda per capita, vocês lembram que é por cabeça, né? A renda per capita do Vale do Ipê com a renda per capita do Leblon, beleza? A renda per capita, sei lá, do Amapá, do Nova Iguaçu, de São João de Meriti, certo? Com a renda per capita de São Conrado. Como que isso funciona? Como que vocês acham que funciona isso? É muito mais o achar do que o acertar. Vocês não precisam procurar como que é especificamente isso, tá? Quero saber a análise de vocês na cabeça de vocês mesmo. Tá? É um negócio muito mais pessoal. 7. Diferencie o rendimento entre brancos e não brancos, tá? E o rendimento de homens e mulheres, tá? Isso aí eu coloquei alguns vídeos para vocês. Eu quero que vocês revejam esse vídeo para fazer essa resposta, tá? Tem um vídeo, principalmente de brancos e não brancos, ele diz definitivamente como é que é. De branco é assim, de não branco é assim, etc e tal. Reveja esse vídeo, tá? Que vocês vão conseguir desenvolver uma resposta muito melhor. Eu não vou dar essa resposta de mão beijada para vocês porque eu quero saber quem viu realmente esses 3 vídeos que eu coloquei, né?
sobre brancos e não brancos, sobre homens e mulheres e sobre, se não me engano, sobre indígenas. Não lembro ao certo agora. Eu quero saber se todo mundo viu esses vídeos, porque são importantíssimos para essa matéria. E vocês vendo esses vídeos, vocês vão conseguir fazer essa resposta tranquilamente. E a número 8, o que é coeficiente de Gini? Vai ser uma resposta muito mais objetiva, né? Porque não tem muito para onde correr, tá? Eu quero que a resposta de vocês passe por algo perto de coeficiente de Gini. Quero que vocês respondam algo perto de instrumento estatístico para medir a desigualdade de uma distribuição, tá? A resposta de vocês não pode ser somente isso, mas tem que ser algo que passe por isso, tá? É um instrumento matemático, né, estatístico, para medir a desigualdade de alguma coisa, sobretudo a desigualdade de renda. Então ele vai pegar algum lugar, por exemplo, vai jogar esse coeficiente de Gini e vai descobrir qual é desigual esse lugar. A partir disso, desenvolva melhor uma resposta, tá? Algo mais completo. Beleza? Espero que não tenham grandes dúvidas. Se tiverem, podem chamar na plataforma que a gente troca essa ideia. E com isso, a gente faz um acesso muito maior a esse conhecimento que vai ser testado, tá? Nessa P1 agora. Um bom trabalho para todos vocês, tá? E até logo. Se cuidem, lavem as mãos e nada de ir pra rua, hein? Pelo amor de Deus. Valeu, gente. Um abraço.